Espaço Garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão. Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje a Hora do Consumidor vai discutir com o Dr. Luiz Fernando Maldonado algumas questões relacionadas ao direito condominial, alguns problemas que vêm acontecendo no dia a dia, né, na vida de um condomínio. E, logicamente, quando falamos na vida de um condomínio, não estamos falando de 2, 3, 4 indivíduos. É um número enorme, principalmente em Ribeirão Preto, que já perdemos o número de quantos condomínios existem na cidade. Doutor Luiz Fernando, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado, sempre um prazer. Luiz Fernando, vamos começar a falar o que nós deixamos um pouquinho para trás a semana passada, que era a previsão orçamentária. Como que funciona essa previsão orçamentária e, a partir do momento que ela é feita, até que ponto ela deve ser realmente utilizada, né? Olha, deve ser cumprida. De fato, Rodrigo, a gente começou até a mencionar um pouco sobre esse tema na semana passada e acabamos deixando para continuar um pouco essa semana, né? E como que funciona? Continuando o que a gente falou na semana passada. No começo do ano, existe o período obrigatório de realização das assembleias ordinárias dos condomínios, que tem duas pautas obrigatórias: a prestação de contas, que a gente já até comentou na semana passada, e a previsão orçamentária. Nós vamos comentar a respeito hoje. O que é essa previsão orçamentária? O Código Civil determina que o síndico ele é obrigado a elaborar uma previsão orçamentária para o exercício em curso, no caso, o ano de 2024. Então, ele presta contas do exercício anterior, 2023, e faz a previsão orçamentária para o exercício em andamento, o exercício em curso. E como que ele faz isso? Ele vai colocar isso em pauta, logicamente antes ele vai se preparar junto com a administradora, que é a empresa responsável pela parte financeira do condomínio, de auxílio financeiro ao condomínio. O que eles vão fazer? Eles vão pegar a média de gastos, de custo do condomínio dos últimos 12 meses, quanto custou para manter o condomínio, quanto que ele teve de custo total nesses últimos 12 meses, vai aplicar os índices de reajustes necessários, seja de contratos de prestação de serviço, seja do SAERP, da Companhia de Energia Elétrica, dos funcionários, de acordo com o sindicato. Então, vai aplicar esses índices correspondentes. Feito isso, vai chegar num valor final. O condomínio, então, vai precisar de um reajuste de 10%, 15%, 20%, por exemplo. Isso vai ser apresentado na Assembleia, no tópico específico da previsão orçamentária, onde ele vai justificar o aumento. Vai explicar, porque ninguém gosta de falar de aumento. Isso é fato. Não tem segredo nisso, a gente não precisa nem discutir sobre isso, ninguém gosta de aumento. Mas, infelizmente, eles são necessários e eles acontecem. O síndico ele não aumenta o condomínio porque ele quer. Ele aumenta o condomínio porque as contas chegam com os reajustes e ele precisa repassar esses reajustes. Então, por exemplo, funcionário, salário dos funcionários não tem como negociar, é sindicato, você tem que cumprir, é dissídio. A reajuste da energia elétrica vem para todo mundo, não tem negociação, é o mesmo para todos. Reajuste do SAERP vem para todo mundo, né? Inclusive para os condomínios. Então, assim, não tem muita negociação, né? E são as maiores contas, essas que eu mencionei são as maiores contas. Funcionário, conta de água, conta de energia são os maiores custos de um condomínio. Funcionário chega a ser em torno de 60% a 70% do custo de manutenção do condomínio. Os instrumentos da construção civil, os materiais da construção civil aumentaram também. E condomínio faz muita manutenção que usa os materiais da construção civil. Então, feito isso, aplicados esse reajuste, vai ser demonstrado para os condôminos a necessidade do reajuste, o porquê do reajuste na porcentagem que for apurada. Ô Luiz Fernando, caso haja uma discussão uma divergência entre a convenção do condomínio e o regimento interno do condomínio, qual dos dois prevalece? Já vi acontecer, não é incomum que isso venha acontecer. São dois instrumentos diferentes entre si. Tem muita gente que acha que a convenção está hierarquicamente superior ao regimento, que ela está aí acima do regimento.
Isso é um entendimento que não se prevalece muito na justiça. Porém, se entende da seguinte forma. A convenção, geralmente, o certo para a convenção é que ela trate apenas de organização administrativa do condomínio. O que eu quero dizer com isso? O ideal é que a convenção se limite a dizer qual é a forma de eleição, qual a forma de realização das assembleias, a forma de arrecadação do valor, o juro, a multa, esse tipo de situação. Proibições de condutas do dia a dia, de regras de convivência, o ideal é que se deixe para regimento interno. Essa é a melhor forma. Mas há convenções que às vezes tratam de assuntos que seriam do regimento interno. E a convenção, como ela veio antes, e ela tem um quórum específico, que é de 2/3 para alterar, se você tem uma regra divergente no regimento interno com ela, vai se entender que o regimento interno tentou alterar a convenção. Mas se não alcançou o quórum de 2/3 para essa regra, significa que essa regra não pode contrariar o que está aprovado regularmente pelos 2/3. Então, nesses casos, não por questão de hierarquia, mas por questão de quórum, que possivelmente não tenha sido observado, vai prevalecer o que tiver na convenção. Numa próxima assembleia, vendo essa divergência, porque às vezes passa batido uma divergência para o síndico. Se ele vê que existiu essa divergência, ele pode levar para uma assembleia para ratificar e definir qual linha que vai ser seguida, qual das duas regras que devem ser seguidas, de acordo com a vontade dos condôminos. Para diminuir a inadimplência de um condomínio, ele pode utilizar o pagamento antecipado com desconto. Olha, quem pagar de forma antecipada, eu dou 10% de desconto. Isso pode ser feito e mediante a qual situação que ela pode ser feita? Isso daí já foi até objeto de julgamento na justiça em relação a aluguel, tá? Que vale para condomínio também. Esse desconto por pagamento antecipado, a justiça entende que não pode, que na verdade isso seria considerado como uma multa disfarçada. Ou seja, se eu não pagar com antecipação, eu vou ter que pagar 10% a mais. Então, isso já tem julgamento sobre isso, é considerado então uma multa velada, uma multa escondida. Então, não existe a possibilidade de dar desconto se você pagar 10, 15 dias antes do vencimento. Você só não vai pagar o juros se você pagar atrasado. Mas se você pagar no dia do vencimento, 2, 3, 10 dias antes, o valor vai ser o mesmo. Justamente porque, no caso de condomínio também, além dessa questão de já ter havido julgamento, o condomínio trabalha com elaboração de receita. Então, ele não tem uma margem para dar um desconto de 10%, porque a receita dele é muito enxuta. Então, se ele der desconto de 10%, por exemplo, 5% que seja para quem pagar em dia, de onde sai essa diferença? Porque é tudo muito calculado, é muito em cima. O condomínio não tem lucro, o condomínio não é feito para dar lucro. O único lucro, entre aspas, que a gente pode dizer que o condomínio tem, é o fundo de reserva, que é uma poupança obrigatória para situações emergenciais. Mas fora isso, o condomínio ele só arrecada o suficiente para pagar as contas e, eventualmente, alguns investimentos para melhorias. Já que você tocou no fundo de reserva, ele pode ser utilizado para pagar dívidas do condomínio, inclusive dívidas de condôminos? Uma boa pergunta, porque realmente muita gente tem essa dúvida. Fundo de reserva, ele na essência, um valor, uma poupança, como foi uma poupança obrigatória, que ela é destinada para situações emergenciais. Por exemplo, queimou uma bomba da piscina, da caixa d'água, que é muito caro de arrumar. Aí, nesse caso, o fundo de reserva é para isso, para esse tipo de situação. Porém, existe a possibilidade do fundo ser utilizado até mesmo para investimentos, para melhorias, ou até mesmo para essa situação narrada, para pagar contas ordinárias, desde que, aí nesse caso, passado por assembleia. Como é um dinheiro que pertence aos condôminos, se eles decidirem que não precisam preservar 100% do fundo, vamos supor, o condomínio tem 100 mil reais de fundo de reserva, mas precisa pagar uma conta de 20, 30 mil reais. E eles entendem que deixar 70, 80 mil é suficiente, pode chamar uma assembleia para utilizar esse fundo de reserva e não precisar ratear o valor. Então, o fundo pode ser utilizado para outras destinações, desde que passado por assembleia e aprovado pelos condôminos.
Luiz Fernando, a multa, ela é composta, né? Ela é inserida no valor do condomínio? Por que eu estou te perguntando isso? Porque caso seja, conforme a multa, e conforme o número de multas que aquele condômino tenha, ele chega em um momento que ele não consegue pagar, aquela multa é cobrada na justiça e ele corre o risco de perder o apartamento, né? Perder o direito ao apartamento. Então, essa multa é algo separado à parte do valor do condomínio? Só para entender, seria aquela multa por infração de regra? Isso, Ou a todas multa as pelo infrações. atraso? Não, não por atraso. Todas as infrações ocorridas é um documento para infração à multa, que vem um boleto para multa, e um outro boleto que vem relacionado ao condomínio. Ah, perfeito. A multa realmente é algo que geralmente está previsto, além de estar previsto no Código Civil, geralmente está previsto nas convenções e nos regimentos internos de cada condomínio. Então, o condômino que pratica uma infração, primeiro ele vai ser advertido, depois, se ele continuar praticando aquela atitude irregular, ele vai ser notificado com a multa. Essa multa, ele vai ter direito de defesa, né? É importante que seja preservado o direito de defesa dele, e depois vai ser gerado o boleto com a cobrança da multa, que é um boleto separado da taxa de condomínio. Porque ele pode querer ficar em dia com o condomínio, mas ele quer discutir a multa. Então, ele pode querer não pagar o boleto da multa, mas pode querer pagar o condomínio. De qualquer forma, ele vai estar inadimplente. E ele pode vir a ser cobrado na justiça, normalmente, com todos os encargos previstos na convenção. Pode ter, então, a multa por atraso, em cima da multa infracional, que são multas diferentes, com os juros, né, a correção monetária e com os encargos do advogado, na eventualidade do advogado fazer a cobrança, seja extrajudicial ou judicial. E ele pode vir numa demanda mais à frente, ele pode vir até a perder o imóvel também. Luiz Fernando, vamos para uma pergunta que eu ainda acho que existe uma certa polêmica nela, e eu gostaria que você me falasse o que foi decidido isso nos tribunais a respeito da expulsão daquele condômino antissocial. Né? Aquela pessoa que incita brigas, aquela pessoa que não se dá com ninguém, aquela pessoa que cria encrenca. Não se dar é até um pouco pesado, né? A utilização não estou me dando bem com alguém. Mas não, ao contrário, aquela pessoa que briga, que cria encrenca, que não segue regras, que não segue as regras do condomínio, né? A convenção, né? O regimento. No meu apartamento eu posso tudo e ninguém manda. O antissocial, ele pode ou não ser expulso do condomínio e de que forma? Esse assunto realmente vem crescendo muito dentro dos condomínios, por vários fatores, né? Pessoas que nunca moraram em condomínio, de repente vão morar, acham que é de um jeito, mas quando vem é de outro. Infelizmente, não é todo mundo que tem condições de morar em condomínio. Tem pessoas que não têm condições de sociabilidade com outras pessoas, então é melhor que ela vá morar numa casa na rua. Já vi uma situação assim que o morador, muito tranquilo, assim, muito simples, ele não conseguia entender e lidar com algumas regras. E ele mesmo chegou e falou, estou vendendo, isso daqui não é para mim e estou indo morar para uma casa. Ele mesmo percebeu isso. Mas tem pessoas que mudam para um condomínio, acham que tudo ali é dela, exclusivo dela, e começam a ter atitudes antissociais. Diversas naturezas, brigas, uso inadequado dos espaços, barulhos, tudo isso pode levar a uma expulsão. E como que funciona essa expulsão? Primeiro deixar claro que o condômino ele não perde o apartamento na expulsão. Tá? Conforme ele for cometendo as infrações, ele vai sendo notificado, advertência, multa. Então, quando ele já tiver um histórico considerável de condutas graves, de ocorrências graves, isso já vai caracterizar uma reiteração, porque a exigência para a expulsão é que sejam condutas reiteradas. Então, não é na primeira vez que ele vai ser expulso. Então, ele reiterando as condutas dele, por exemplo, brigando constantemente com o vizinho, em vias de fato, por exemplo, causando tumulto, ele pode vir a sofrer a expulsão. Depois de várias multas aplicadas, então, o que o síndico pode fazer? Ele pode convocar uma assembleia para deliberar sobre a expulsão desse condômino. Tem que ser dada oportunidade para esse condômino. Ele também é convidado para a assembleia, ele tem direito de se defender, apresentar suas justificativas, isso precisa ser preservado até para não anular a assembleia.
ele vai ter a oportunidade de se defender e depois os condôminos vão deliberar sobre a expulsão desse condômino. Feita essa deliberação, se o condômino puder já sair voluntariamente do condomínio, é melhor, já resolve o problema. Se não, o condomínio vai pegar essa ata da assembleia, que vai ser registrada onde foi aprovada a expulsão, e vai entrar com um processo para pedir para que o juiz determine a expulsão. Aí o juiz ele vai ter direito de defesa também no processo, e aí depois disso o juiz vai julgar pela expulsão ou não desse condômino, de acordo com o que o juiz entender se é plausível ou não a justificativa. Feito isso, aí ele já vai estar obrigado a sair do imóvel. Então a expulsão significa o seguinte, que ele não vai poder morar ali mais naquela comunidade condominial. Ele não pode mais morar ali. Só que ele não perde o apartamento. O apartamento continua sendo dele. Então ele pode alugar, ele pode emprestar para terceiros. Então ele pode fazer o que é possível dentro da lei com o apartamento, menos morar. Então basicamente é isso, a expulsão do condomínio social. E em resumo, logicamente, esse é o trâmite que tem que ser seguido. Então vamos falar numa outra possibilidade que também pode ocorrer vários problemas relacionados dentro da vida condominial. Animais. Gato, cachorro, passarinho, papagaio, o que seja. Aqueles que ficam fazendo barulhos quando os donos não estão em casa. Então, às vezes, o dono sai às 7 horas da manhã e volta às 8 horas da noite, e os animais ficam dentro do apartamento, latindo, miando, fazendo os barulhos que sejam, né? Como animais. Isso enseja multa e também pode ensejar a retirada, né, o pedido de retirada do animal do apartamento? E isso é uma situação muito interessante, porque eu vejo acontecer muito situações em que o cachorro, vou pegar o cachorro porque é o caso mais comum, mas vale para qualquer animal. O cachorro, quando o dono tá, ele não late, ele é tranquilo, porque o dono tá lá. O dono sai para trabalhar, o cachorro late, uiva o dia inteiro. E os vizinhos reclamam. O dono não acredita, acha que é implicância, porque ele está trabalhando, ele não está vendo o que está acontecendo lá. Mas o animal, por sentir a falta do dono, tem esse comportamento quando ele não está. E é logicamente que ele nunca vai saber disso, porque quando ele está, o animal não late. Isso acontece muito. Às vezes o dono do animal não acredita no que está acontecendo. Até que as pessoas começam a gravar e mostram para ele a situação. E aí ele, tendo um bom senso, ele vai entender que ele precisa tomar uma atitude. E aí é recomendável, nesses casos, que seja encaminhado para adestramento. O adestramento resolve 99,9% dos problemas com animais. Então, inclusive essa questão de latir quando o dono está ausente. O adestramento realmente funciona. Então, é uma primeira recomendação que a gente sempre faz. Segundo, da mesma forma que o proprietário tem direito de ter seu animal, né, tem a defesa dos animais, a propriedade do animal, circulação do animal, enfim. Da mesma forma que ele tem o direito de ter esse animal, ele tem obrigações. Né? É uma balança de direitos e obrigações. Não é porque ele tem animal que ele pode bater no peito e falar eu tenho animal e meu animal é protegido por lei. Calma, não é bem assim. Está protegido por lei, mas você tem obrigações também. Até porque pode caracterizar maus tratos. Então, se o animal está latindo muito, está causando incômodo aos vizinhos, isso é perturbação de sossego, isso é barulho. E o animal ele não responde por si. Quem responde por ele é o dono. Então, o dono pode vir a ser advertido, multado e, eventualmente, até expulso, se ele não estiver tomando medidas necessárias para cessar esse incômodo aos vizinhos. Porque hoje em dia, com home office, principalmente, muitas pessoas trabalham em casa, dão aulas online, professores, hoje a educação, principalmente superior, pós-graduações, são muito de forma remota, por exemplo. Então, precisa muito, realmente, que o proprietário se adeque. É considerado um barulho como qualquer outro. E se for um barulho persistente, que não haja uma solução, todas as mesmas medidas de um barulho normal, como um som, por exemplo, pode ser feito. Então, ele pode vir a ser penalizado de todas as formas, inclusive com a expulsão. Luiz Fernando, vamos dar um pulinho no Savem Água e já a gente volta batendo mais papo. Vamos lá. Save Mania. Todo mundo tá colando, tem oferta de montão. Aproveite o preço baixo e complete a coleção. É o Save Mania Savenhago. Quanto mais selos, mais descontos para ter todas as panelas. Vem economizar com ofertas na loja toda. Save Mania Savenhago. Vem colecionar panelas incríveis.
Cebola nacional, quilo 5,45 no nosso cartão a 4,95. Repolho verde, peço quilo 4,95. Melão amarelo, peço quilo 4,98. Alho importado, cada 100 gramas, 1,99. Banana nanico, quilo 4,95 no nosso cartão a 4,45. Ovos brancos grandes a dúzia, 7,85 e no nosso cartão a 6,85. Laranja pera, pacote 3 quilos, 7,95. Nesta embalagem, o quilo sai por 2,65 cada. Alho importado, cada 100 gramas, 1,99. Abóbora Itália, o quilo, 2,95. Manga Palmer, o quilo, no Savigan, 4,48. Save Mania. Todo mundo tá colando, tem oferta de montão. Aproveite o preço baixo e complete a coleção. É o Save Mania Savenhago. Quanto mais selos, mais descontos para ter todas as panelas. Vem economizar com ofertas na loja toda. Save Mania Savenhago, vem colecionar panelas incríveis. Voltamos com o Dr. Luiz Fernando Maldonado. Doutor, o cônjuge de um síndico, né, ou um filho, existe nepotismo dentro da administração sindical? Por exemplo, meu filho, meu cônjuge não podem participar da administração, sendo ou o conselho, ou administração direta ou indireta? É recomendável que não haja essa vinculação. Por quê? Por exemplo, no caso do conselho. O conselho ele tem que ser um órgão isento para fazer a fiscalização das contas e apontar eventuais erros, né? Esse é o trabalho do conselho. Então, por exemplo, se a esposa do síndico é conselheira, ela não vai fazer esses apontamentos. Embora fica aqui uma ressalva que a pior pessoa para ficar olhando as contas do marido é a esposa, né? Então, mas brincadeira à parte, no caso do condomínio, é melhor que não seja, porque tem que haver uma isenção. A pessoa do conselho, o membro do conselho, ele tem que ter essa isenção para poder dizer se algo estiver errado. E sendo o marido, ela não vai apontar, logicamente, né? O filho, a mesma coisa, né? Também não é recomendável, às vezes, contratar um parente, algo assim, para trabalhar no condomínio, porque fica aquele questionamento, às vezes até existe uma confiança, às vezes trabalha até bem, mas fica aquela coisa, mas e se ele falhar, se ele cometer alguma falha, como que vai ficar? O síndico não vai corrigir, vai ficar passando a mão na cabeça? Então, levanta essas dúvidas, esses questionamentos, que é bom que seja evitado. A não ser que o síndico deseje passar por assembleia e a assembleia aprova, porque há situações em que o síndico tem uma confiança, uma popularidade tão grande dentro do condomínio, que o síndico fala, olha, eu gostaria de contratar meu filho para trabalhar na portaria, por exemplo. E as pessoas aprovam sem problema nenhum pela confiança que tem, às vezes até acham positivo, poxa, é a família que está aqui trabalhando, cuidando da gente, mas é bom que isso passe por assembleia e que haja fiscalização também. Luiz Fernando, o condomínio, ele é responsável pelos furtos que acontecem, furtos, roubos que acontecem dentro do ambiente condominial? Aí vamos pensar, os que acontecem com os moradores que estão andando nas áreas comuns, os carros, motos, veículos que estejam em suas garagens e também dentro dos apartamentos. Na maioria das vezes, o condomínio não vai ser responsável por nenhum tipo de furto ou roubo dentro do condomínio, seja nas unidades, seja de veículos. Só existe, a justiça entende que o condomínio só vai ter responsabilidade se a convenção disser expressamente que o condomínio assume a responsabilidade por tais ocorrências, ou se o condomínio tiver serviço de segurança. Mas às vezes as pessoas falam, mas eu pago portaria. Portaria não é segurança. Isso está até na convenção da categoria. A portaria, ela exerce um controle de acesso. O porteiro nem tem treinamento para ser segurança, porque para contratar segurança o salário é muito maior do que o de porteiro. Então não adianta de repente quando mundo falar, a portaria é segurança. Não, a portaria ela tem o dever de fazer controle de acesso e verificar o perímetro da portaria. Mas ela não é um órgão de segurança dentro do condomínio. O órgão de segurança, o que seria? Seria o vigilante, o vigia, pessoas que têm curso até para isso, para fazer esse tipo. Então, se o condomínio tiver serviço de segurança, aí ele pode vir a ser responsabilizado. Ou se tiver na convenção. Porém, o que eu tenho visto na justiça é, na maioria das vezes, vou dizer assim, 95% dos casos, o condomínio não ser responsabilizado
de nenhuma forma quanto a qualquer tipo de furto ou roubo. Então é importante que o condômino ele fique atento, não dê bobeira de deixar bicicletas em lugares suscetíveis de furto, mantenha seu veículo sempre fechado e trancado, não adianta deixar o veículo aberto e falar, não, o condomínio é responsável, a sua porta do apartamento também. Então, eu já lidei na prática com várias situações de furto de veículo, de carro, de moto, de bicicleta, de um notebook que estava dentro de um veículo. O veículo não foi furtado, mas o notebook foi. Tudo dentro do condomínio. Em todos os casos, os condomínios ganharam. Então, assim, é importante que o condomínio não fique com aquela sensação de que porque paga condomínio, se acontecer alguma coisa, o condomínio vai ser responsável. Não é dessa forma que a justiça entende. Luiz Fernando, eu tenho mais um minutinho no máximo para a gente falar sobre isso. A pergunta foi, e ocorreu em um condomínio em Ribeirão, onde a criança começou a brincar em um dos postes do condomínio, né? Ou seja, o poste, o globo que existe nele, caiu sobre a criança. O pai entrou com uma ação contra o condomínio. O que o condomínio fez? Acionou o seguro e fez o pagamento do ocorrido. Seria responsabilidade do condomínio, já que tudo que faz parte do condomínio deveria ser seguro por ele, né, estar tendo uma manutenção e seguro por ele, ou ao contrário, o condômino ou o filho do condômino não poderia estar fazendo algo que não faz parte da vida em condomínio, que é ficar brincando em um poste de condomínio? Eu vejo duas situações possíveis aí, Rodrigo. A primeira, que é o meu ponto de vista pessoal mais específico, é de que o condomínio não deveria ser responsável por essa situação, porque foi mal utilizado o local, o instrumento ali, o poste de energia. O poste de energia não é para ficar brincando. Se você utiliza mal uma coisa que não é para aquela destinação, você está assumindo riscos de acidente. Então, o poste de energia, por exemplo, nesse caso em específico, não é um lugar para brincar. Foi mal utilizado, foi utilizado de acordo fora da destinação dele e causou acidente. Então, eu particularmente penso que o condomínio não deveria ser responsabilizado por essa situação, porque ele não deu causa, não foi um mau uso do condomínio que causou isso. Não, foi um mau uso da criança que pegou para brincar em algo que não era destinado para isso, não era o local e não era um instrumento adequado para brincar. Essa é uma situação que eu particularmente que eu vejo. Existe uma segunda possibilidade também. Aí precisa ver até que ponto a criança estava brincando, né? Às vezes ela estava apenas encostada no poste e aí de repente caiu o globo, aí é falta de manutenção do condomínio. Por que um simples encostar no poste faz cair o globo? Aí é porque ele não estava bem preso. Se não está bem preso, é falta de manutenção. Então, tudo vai depender muito da situação concreta. Existem essas duas possibilidades, essas duas interpretações, de acordo com a realidade específica. Dessa forma, agradeço mais uma vez, doutor Luiz Fernando. Semana que vem a gente continua com o bate-papo. Agradecer aos nossos ouvintes e telespectadores e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Hora do Consumidor. O bom da carne toda quarta no Big Compra. Pernil suíno com osso 9,98 kg. Paleta suína com osso 8,98 kg.